o capítulo 10, nós iremos ler capítulo 11 até o versículo 10. 11, 10. Então, todo o capítulo 10, entraremos pelo versículo capítulo 11 e até o versículo 10. Assim diz o Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, está falando dos judeus, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes, como um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías jamais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Capítulo 11, versículo 1. Pergunto, pois: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me da vida. Que
agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? Que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Agora vamos para o texto da nossa pregação, que é em Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Continuamos a série de pregações das parábolas do Senhor. Desta vez nós iremos ouvir a pregação que expõe a parábola das bodas. Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-lhe de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por favor, deixem abertas suas Bíblias em Mateus 22 e, de alguma forma, também em Romanos capítulo 10 e 11. Nós iremos retornar essas passagens durante a pregação. Se você não consegue ir logo aos textos, só ouça, eu irei repetir também certas partes da palavra. Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo e visitantes, quando o Senhor Jesus ele ensinou a parábola das bodas, era a última Páscoa do seu ministério terreno. Foi na manhã da terça quarta-feira de Páscoa. Lembre-se do contexto: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém
Jerusalém, agitou Jerusalém. Isso foi na segunda-feira. Na terça, Jesus ele colocou os cambistas os cambistas e ladrões para correrem no templo, quando ele purificou o templo. Então, a pressão na quarta-feira aumentou, pois os fariseus e líderes, eles estavam vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo, incluindo as curas, e eles começaram a questionar a autoridade do Senhor Jesus fazer o que havia e que o estava fazendo. Também nesse tempo, os líderes do povo de Israel, o Sinédrio, já havia decidido assassinarem a Jesus Cristo. Naquele momento, quando Jesus está proferindo as parábolas finais, e dentre elas a parábola das bodas, naquele momento os líderes estavam buscando uma situação e o tempo certo para prendê-lo, conforme nós aprendemos no Evangelho, Mateus capítulo 12, versículo 12, e Lucas capítulo 20, versículo 19. Assim faltavam 2 dias, e somente 2 dias para Jesus Cristo ele ser morto na cruz maldita. Então notem que foi uma estressante quarta-feira. A parábola das bodas faz parte dos últimos discursos confrontadores de Jesus ao povo, à liderança do povo de Israel. A parábola das bodas, ela faz parte das parábolas que ilustravam a aversão e o ódio dos líderes judeus contra o Cristo de Deus, juntamente com as parábolas que nós já ouvimos a pregação, a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus que nós encontramos no capítulo 21 do texto de Mateus. E a parábola das bodas é uma forte mensagem para Israel e para nós também. Eu trago essa mensagem de Cristo no seguinte tema. O Senhor Deus, ele chama muitos ao reino e os seus escolhidos atendem esse chamado. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. O Senhor Deus chama muitos ao reino e os seus escolhidos atendem esse chamado. A parábola das bodas é parte da contestação de Jesus aos inimigos dele. No versículo 1 ele diz: de novo entrou Jesus a falar por parábolas dizendo-lhes. O texto grego, o texto original, ele tem uma palavrinha que não surge no nosso texto em português, que nos leva a entender isso, a entender que Jesus ele está respondendo, que Jesus está replicando, que Jesus está contestando. Lembrem-se que o Senhor ele estava de fato fazendo isso, ele estava contestando os líderes de Israel que procuravam incriminá-lo, prendê-lo, matá-lo. Nós vemos isso em Mateus capítulo 21, versículo 45 e versículo 46 da passagem que nós lemos. Veja, por favor, Mateus capítulo 21, versículo 45. Após a parábola dos lavradores maus, eles entenderam que Jesus se referia a eles, os líderes, os principais sacerdotes e os fariseus. Ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Os líderes do povo estavam mostrando a forte rejeição deles ao Filho de Deus. A parábola então está dentro desse contexto de conflito. A parábola também é para revelar verdades sobre o reino de Deus. Você notou no versículo 2, do capítulo 22, versículo 2, Jesus
Então Jesus está falando das verdades acerca do reino. Sendo assim, pela parábola, o Senhor ele nos leva a imaginar o reino de Deus como se um rei bondoso e justo preparasse uma festa de casamento para o seu filho. Festa de casamento com o nome de bodas ou boda. E os personagens da parábola são o rei, o filho do rei, os servos do rei, os convidados à festa e o intruso, como nós lemos. E a parábola, ela tem cenas. E são estas as seguintes cenas da parábola. É bom para as crianças imaginarem. A primeira cena é quando o rei ele envia os servos para convidar os primeiros convidados, aqueles convidados desinteressados e malvados. O rei fez no mínimo não, ele fez 3 convites. Quando anunciou a festa, quando ele chegou perto da festa, ele mandou mais servos e depois mandou outros servos durante o período da festa. Então esta é a cena. O rei manda os servos aos convidados. Versículos 3 a 5. A segunda cena é quando os convidados malvados eles são punidos e a cidade deles é incendiada. Versículos 6 e 7. E a terceira cena é quando o rei envia os servos a convidarem todos os tipos de pessoas para as bodas do filho dele. Versículos 8 a 10 da passagem. E a última cena é o encontro do rei com o intruso e a punição deste intruso, porque este intruso recusou-se a vestir as vestes nupciais. Essas vestes eram roupas especiais, eram roupas de linho branco, eram roupas que o dono da festa dava aos seus convidados e representava alegria, representava pureza. Isso está nos versículos 11 a 13. Então, o intruso, ele não fez somente não vestir, mas o intruso, quando ele não se vestiu, ele estava de fato fazendo um ato muito desrespeitoso ao rei. Era uma afronta para ele. Era pior do que não entrar com um convite para a festa. Notem, meus amados irmãos e irmãs, a parábola ela tem ilustrações que nos mostram a bondade, a paciência e a justiça do rei. A bondade do rei em preparar uma festa muito bonita, muito alegre, uma festa com tudo de bom, com bois cevados, com todo o vinho, com todas as comidas gostosas, sem nada ter pedido aos convidados. A bondade dele de convidar convidar também pessoas de todo tipo, bons e maus, o texto diz, ou seja, pessoas que você podia considerar, aquela pessoa ali é uma pessoa honesta, mas também pessoas não tão conhecidas e você ficaria suspeitando da honra delas, bons e maus. A bondade do rei se mostra aqui. A paciência do rei também se mostra nas ilustrações, porque notem que o rei ele tolera as atitudes desonrosas dos primeiros convidados. Ele chama uma vez, chama 2 vezes, manda mais servos chamar. E também as ilustrações mostram a justiça do rei em punir severamente os assassinos dos servos, ao ponto de até incendiar a cidade por meio das suas tropas, seu exército. E a justiça do rei em relação ao intruso que não honrou o rei vestindo a veste nupcial. A parábola também tem ilustrações que mostram a malvadeza e a rebeldia dos convidados e do intruso. Eles não valorizaram a bondade do rei e a honra dispensada pelo rei a eles.
ser convidado para a festa do filho do rei. Eles não atenderam os chamados do rei. A parábola mostra que eles abusaram da paciência do rei e eles não temeram a justiça do rei. A parábola nos mostra esses dois lados com as suas ilustrações. Agora, apesar da riqueza das ilustrações, do enredo, dos personagens citados e das ações narradas, tanto do rei quanto dos convidados e do intruso, o que deve nos chamar a atenção na parábola, o que deve chamar mais a nossa atenção é a moral da história. Ou seja, o que deve chamar mais a nossa atenção é a mensagem da parábola que se encontra no versículo 14. Aqui, eu peço que nós leiamos novamente o versículo 14. O texto nos diz: essa é a moral da história, essa é a mensagem da parábola, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui nós temos a moral da história. Aqui nós temos a mensagem que Jesus ele quer dar aos seus ouvintes, discípulos, a multidão que o cerca e os inimigos dele que estão ouvindo a ele. O Senhor lhe disse: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu faço uma pergunta: quem são os chamados? Esses muitos chamados. E aí, vamos lá para Romanos, capítulo de número 10 e 11, onde nós lemos. Romanos, depois de Atos dos Apóstolos, antes de 1 aos Coríntios, Romanos capítulo 10. O apóstolo Paulo, ele esclareceu, ele ensinou sobre esses muitos chamados. Esses muitos chamados são, primeiramente, os judeus que não receberam o evangelho anunciado a eles. O Senhor Deus, ele por meio de Moisés e por meio dos profetas, por meio de João Batista, por meio do seu próprio filho, ele pregou a Israel as boas novas da salvação em Cristo. Nós vemos isso em Romanos capítulo 10, dos versículos 5 a 14, da passagem que nós lemos. E segundo o apóstolo Paulo, as boas novas que Deus ele dizia a cada judeu era o seguinte: confesse com a boca e creia de coração que Jesus é o Senhor e que ele ressuscitou dentre os mortos, e será salvo você. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, o texto, Paulo ele está trazendo do Antigo Testamento, usando várias passagens da lei, várias passagens dos profetas, e agora sintetizando isso e declarando qual era essa boa nova que Deus estava falando a Israel há muito tempo. Versículo de número 9, diga, capítulo 10, versículo 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Notem, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele disse que a mensagem de Deus chegou a todo Israel. Romanos capítulo 10, versículo 18, o texto diz: porque toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo.
Isso é uma citação crua do Salmo 19. Mas, qual foi a resposta de muitos em Israel? Incredulidade. Apesar de, todo dia, Deus estender as mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos capítulo 10, versículo 21, o apóstolo ele diz: quanto a Israel, porém, diz, enquanto ele está falando aqui um contraponto em relação aos gentios, que Deus buscou os gentios e salvou os gentios, agora no versículo 21, o apóstolo diz: quanto a Israel, porém, diz o Senhor, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Isso é a citação de Isaías, capítulo 65, versículo 2. Muitos não creram e se rebelaram contra o Evangelho de Cristo. Essa foi a resposta de muitos em Israel. Agora, uma pergunta que nós devemos fazer: qual a fonte da incredulidade e rebeldia desses muitos chamados que não atendem o Evangelho de Cristo? Vocês notaram o que o Espírito diz em Romanos 10, 21? Volte de novo para Romanos 10, 21. O texto diz: quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendia as mãos a um povo que rebelde e contradizente, contestador. Essa aqui é uma tradução da versão grega do Antigo Testamento, e as crianças sabem o nome Septuaginta. Eu só estou dizendo para aqueles que não conhecem, mas as crianças, desde as quartas-feiras, lembram disso. Septuaginta. A versão hebraica diz o seguinte: um povo que estava andando nos seus próprios pensamentos. E o sentido é o povo contradizente, contestador, contestava com Deus, queria andar segundo as suas ideias. Isso é a resposta de muitos em Israel. E aí veja, onde é que está a culpa da rebeldia e incredulidade deles? A causa e culpa da incredulidade é a rebeldia deles mesmos. O texto diz: eles são um povo rebelde e contradizente. A própria rebeldia, a natureza rebelde, incrédula deles mesmos. Saiba que a incredulidade é fruto de nossa corrupção em Adão. Como diz o escândalo de Dort, a incredulidade, como os demais pecados, incredulidade é pecado, como os demais pecados, é fruto da rebeldia desses muitos chamados, é fruto da nossa corrupção em Adão. E por isso, o que testemunhamos quando nós vemos muitos, sendo judeus, sendo não judeus, aqueles que a Bíblia chama de gentios, que se recusam a ir a Cristo para serem salvos da ira de Deus? O que é que nós estamos testemunhando quando nós testemunhamos a rebeldia do homem, da mulher, do jovem, da criança, que se manifesta em incredulidade? Testemunhamos a rebeldia, testemunhamos a corrupção, testemunhamos a malvadeza do coração, fruto da queda. E se um pecador ele morre nessa incredulidade, é uma
mensagem dura, mas é a verdade que eu tenho que dizer. Confirma-se o que esse pecador é: um rebelde contra Deus. O texto, para aqueles que estão com o sermão escrito para ajudar o entendimento, não está nesse sermão escrito, mas o texto, nós podemos entender essa malvadeza que nós temos por sermos corruptos em nós mesmos. Vem das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Veja, por favor, João capítulo 3. É um versículo, é um capítulo muito conhecido. Hoje pela manhã na escola dominical, no nosso estudo sobre os cânones de dogma, nós paramos um pouco nesse texto. Do capítulo. A gente leu o versículo 16, que é o texto mais conhecido. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto mais conhecido, mas as pessoas não costumam ler todo esse capítulo. E eu quero a sua atenção para o versículo de número 36. João 3, versículo 36. Veja o que diz: por isto, quem crê no Filho tem o quê? Tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Notem o seguinte, que crer está em contraponto com rebeldia. Significa o quê? Significa se eu creio, eu recebo pela graça de Deus a vida eterna, mas se eu não creio, eu me mantenho em rebeldia. Eu não passo a ser rebelde, mas eu me mantenho em rebeldia. E o texto diz: rebeldia contra o Filho de Deus. Este não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece. Presente, permanece. O quê? A ira de Deus. Incredulidade é rebeldia. Então, meus amados irmãos, a verdade sobre a rebelião dos incrédulos nos faz entender a justiça do rei da parábola, que puniu severamente os assassinos e o intruso. Da mesma forma, pela rebeldia, aquilo que a Bíblia ensina sobre rebeldia que se manifesta em incredulidade, da mesma forma, nós podemos compreender que Deus ele foi justíssimo quando puniu a geração que assassinou Jesus. A história, quando você estuda a história ela nos conta que 31 anos depois do assassinato de Jesus na cruz, o ano 70, ano Domini 70, Deus ele foi muito severo com a geração que assassinou o seu filho. Deus ele usou os romanos para destruir Jerusalém. A história nos diz que a destruição de Jerusalém por pelas mãos dos romanos resultou na morte de mais de 1 milhão de judeus. Essa destruição de Jerusalém foi um dos sinais do julgamento de Deus sobre os incrédulos e que cairá sobre todo incrédulo, seja judeu ou não judeu. Meus irmãos, essa é a verdade do Evangelho. E em resumo, falando dos muitos chamados,
todos aqueles que ouvem o chamado externo do Evangelho. Essa pregação que você ouve aqui, que tem o seu fator externo, todos ouvem. Esses muitos são esses que ouvem esse chamado de Deus, esse chamado externo, feito especialmente pela pregação do Evangelho, mas se recusam por sua própria maldade, corrompida a sua natureza, que gera incredulidade. Eles se recusam e morrem nessa rebeldia deles. Esses são os muitos chamados. Agora, quem são os poucos escolhidos? Porque Jesus falou, no final, o moral da história é: porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Os poucos escolhidos são todos aqueles que, ao ouvirem o Evangelho de Cristo, eles atendem com verdadeira fé o chamado bondoso de Deus. Esses poucos escolhidos são aqueles que se arrependem dos seus pecados, são aqueles que tomam para si e se vestem com a justiça de Cristo Jesus, que é oferecida pelo Evangelho do Senhor. E que é interessante que em Apocalipse capítulo 19, essa justiça de Cristo é representada em vestes nupciais. Dentre esses poucos escolhidos estavam os judeus e gentios que creram e que creem na pregação de Jesus Cristo. Entre esses poucos escolhidos, os poucos escolhidos, judeus ou não judeus. E aí eu pergunto: será por isso que nós estamos ouvindo? Será que esses poucos escolhidos, eles podem se gloriar por serem escolhidos para o reino? Não. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele ensinou sobre a eleição da graça. Voltando lá para Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo de número 5. E versículo de número 6, esses versículos seguem depois daquilo que o Senhor falou, a citação de primeiro livro dos Reis, experiência de Elias, quando fugia de Jezabel, que ele pedia a morte, e Deus disse: epa, peraí, você pensa que você é o único? Não, eu tenho 7.000 em Israel que eu reservei para mim, para não dobrarem os seus joelhos a Baal. Lembre da idolatria que havia em Israel, e que Deus assim falou de eleição da graça para Elias. E segue no versículo 5, versículo 6, o texto diz: assim pois, também agora, no tempo do apóstolo, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Deus, ele não rejeitou todos os judeus. O texto nos diz: há um remanescente em Israel, há um punhado
em Israel, um remanescente eleito em Israel. Deus ele escolheu judeus, não todos, porque o apóstolo já falou isso nos capítulos 8, capítulo 9, não todos, mas Deus em Israel tem um remanescente eleito para a vida eterna. E essa escolha de Deus se baseia não em obras, não em fé prevista, mas só na graça de Deus. O Evangelho de Deus. Essa escolha de Deus, o apóstolo chama a eleição da graça, o decreto da eleição da graça, que também inclui e explica a salvação dos gentios também, ou seja, de quem não é judeu. Pois está escrito, capítulo 10, versículo 20, lembre-se do texto 10, 20 de Romanos 10, 20, e Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei aos que não perguntavam por mim. Ele estava falando aqui dos gentios que viriam a ser incluídos no povo de Deus por meio do decreto da eleição da graça. Assim temos Deus explicando por meio da palavra, do Evangelho, esse maravilhoso mistério que é a eleição da graça de Deus. Então, dito isto, eu pergunto: será que algum judeu ou gentio pode se achar digno por ter sido escolhido para o reino de Deus? Ouvindo esse Evangelho, será que algum de nós que aqui estamos em Cristo Jesus, na igreja, pode se gloriar por ter crido em Jesus? Ah, eu criei em Jesus, comprei o meu passaporte para o céu. Não, N.A.Q., não. Quanto à eleição da graça para a salvação em Cristo, disse o apóstolo: se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Tão simples o Evangelho. Graça é favor imerecido. Graça é um presente que eu recebo sem eu merecer. Isso é graça. Nós, eu e você, mesmo se você seja judeu e eu não seja judeu, gentio, nós, pela graça, só merecíamos, nós pela queda, diferença pela graça e pela queda, nós pela queda em Adão, só merecíamos a condenação por causa dos nossos pecados. Nós, eu e você, já nascemos nessa condenação, nessa corrupção, pois nós nascemos com o pecado original que herdamos de nosso pai Adão. Deus, ele não faria injustiça a ninguém, a nenhum de nós, nenhum ser humano, se ele condenasse todo o gênero humano à maldição eterna. Mas a graça de Deus é maior e mais abundante que o pecado do homem. O Evangelho nos diz isso. O amor de Deus pelos eleitos é maior que a nossa desobediência. Essa doutrina
Só ao Senhor pertence a nossa salvação. Aleluia! Só a Ele. Você pode imaginar o Senhor movido só por pura graça e amor. Ele escolheu desde a eternidade, dentre judeus e gentios, quem ele daria ao filho dele, quem receberia o chamado eficaz, esse chamado que não pode ser vencido pelo pecador, quem ele regeneraria, a quem ele levaria a proclamação do Evangelho. Você pode imaginar que Deus, ele lá na eternidade, ele escolheu quem ele daria a verdadeira fé, porque a verdadeira fé é um dom, quem ele justificaria e quem ele glorificaria em Cristo Jesus. Ele, Deus, por pura graça e amor, fez isto. Nós ouvimos essa grande palavra do Senhor. Nós podemos entender, em resumo, que Deus escolheu soberana e graciosamente os poucos que atenderão o chamado do Evangelho de Cristo para entrarem no reino dos céus. Essa escolha, repito, é só por pura graça e amor. Se Deus ele não escolhesse pecadores para a salvação em Cristo, não haveria um só ser humano no reino de Deus. Só haveria seres humanos no lago de fogo eterno para viverem não, morrerem, continuarem morrendo como o diabo e os anjos caídos. Essa doutrina que nós aprendemos com a palavra de Jesus, ela nos leva, sabe o quê? A adorar a Deus. A adorar a Deus na sua soberania. A adorar a Deus na sua graça, a adorar a Deus no seu amor, a nós e por nós, revelados no Evangelho. E por isso, meus amados irmãos, notem que quando Paulo expõe essa doutrina, esse mistério revelado, ele rompe em um louvor tão lindo. Aqui nós encontramos isso em Romanos capítulo 11, versículo 33. Veja que louvor tão lindo que o apóstolo, depois de expor essa doutrina, ele louva ao Senhor. Romanos 11, 33, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhes venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso é o louvor e o coração que se rende a essa soberania, graça e amor de Deus revelados no Evangelho. Concluindo a nossa pregação nesta noite, você entende melhor como você chegou a ser o súdito do reino de Deus? Você entende melhor como você chegou aos pés de Jesus
para confessar a Ele os seus pecados, para pedir perdão a Ele por estes pecados, para crer e confiar nele por essa salvação eterna. Você entende agora melhor o que leva você a amar a Deus, a se santificar para Ele, a ser grato a Deus pela salvação que Ele deu a você em Cristo? Você pode agora compreender melhor que a salvação é algo que não se perde. Você pode entender que até os filhos dos crentes, por causa da aliança da graça de Deus em Cristo, se morrem na infância, podem ser salvos e são salvos. Graça de Deus. Mensagem da parábola nos faz compreender melhor o quebra-cabeça da nossa salvação em Cristo. O Senhor usa essa mensagem para nos fazer compreender como nós somos salvos e também para nos fazer compreender o motivo da incredulidade de judeus e de gentios. Também o Senhor, com a parábola, ele estimula-nos a pregação do Evangelho. A igreja prega o Evangelho, você sabe por quê? Ela prega o Evangelho em primeiro lugar porque é uma ordem de Cristo pregar o Evangelho. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Jesus, com todo o poder ressuscitado, ele disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Deus, a igreja prega o Evangelho porque é uma ordem do Senhor. Porque Deus, ele estabeleceu a pregação do Evangelho como meio para salvar e condenar pecadores, salvar os escolhidos dele, condenar os rebeldes que continuarão em rebeldia e merecem de fato a morte eterna por seus pecados. E por isso a parábola ela estimula a evangelização, pois nós sabemos que a pregação da palavra de Deus ela não volta vazia. A igreja pode não estar tão cheia, mas a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o desígnio que para ela foi determinado. O desígnio de levar os escolhidos para o reino. E o desígnio de manter o juízo de Deus sobre os rebeldes. O Senhor usa essa parábola para nos consolar. Consolo. Para nos consolar quando, por uma fraqueza de pecado, ou quando nós somos assaltados por medo, quando tememos a condenação eterna, quando Deus, pelo Evangelho, Ele diz que Ele é bondoso e Ele escolheu pecadores, porque Ele não escolheu gente boa. Não pense que você e eu somos gente fina, não. Dignos, não somos maus. E imagine que desde a eternidade, por pura graça e amor, Deus, Ele nos conheceu em amor e graça. E no seu profundo conhecimento de amor e graça, Ele disse: eu quero esse pecador, essa pecadora para mim. Eu quero me revelar para Ele em amor. Ora, se quando Ele me escolheu, Ele já sabia
Eu sei por isso, pela doutrina da eleição, pelo fato de Deus ter escolhido poucos. Eu sei que as tribulações da vida não me afastarão do amor de Deus. Pois Ele me escolheu para o reino do Filho do seu amor. Eu posso ter essa certeza e consolo quando o Senhor lhe prometeu isso. Em sua casa, nessa semana, leia o capítulo 24 de Mateus, e você vai ver que Jesus ele estará pregando os sermões escatológicos dele, e ele vai usar a doutrina da eleição para consolar a igreja. Ele vai dizer: as tribulações que virão não farão vocês eleitos perecerem, os falsos profetas não enganarão vocês, eu irei abreviar os dias das vossas tribulações, eu manterei vocês firmes na verdade. Ele usa a doutrina da eleição para consolar os seus discípulos que verão ele pendurado na cruz na sexta-feira da paixão. E Jesus, de modo muito claro, em João capítulo 6, versículo 37, ele prometeu para a sua igreja, para os seus escolhidos, o seguinte: veja o que ele prometeu, João 6, 37, ou ouça. João 6, 37, o texto diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Agora veja a promessa: e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum o lançarei fora. Glória a Deus. Consolo. Eu sei que eu sou um escolhido. Sabe por quê? Sabe por que você pode ter essa certeza? Que eu e você fomos levados a Cristo. Fomos levados aos pés de Jesus. Fomos levados para buscar só nele a salvação e a nossa justiça diante de Deus. Jesus, ele disse, porque muitos são chamados, poucos escolhidos, ele estava de fato nos levando a entender aquelas ações rebeldes contra ele e as doces ações de recebê-lo como Salvador. Eu fui a Cristo. Posso ter certeza de salvação. Sim, meus amados irmãos e irmãs, mediante a fé e as obras do Espírito Santo em mim, em você, eu e você, podemos confiar que somos eleitos de Deus e temos um consolo que em Cristo e só por causa de Cristo nós venceremos as tribulações, nós venceremos o diabo, nós venceremos a morte, nós somos cidadãos do reino de Deus, nós reinaremos com Jesus eternamente, pois Deus, só pela graça e amor, me escolheu, nos escolheu para sermos parte dos poucos escolhidos para o reino dele. Pois, como nos ensina a parábola do Senhor, o Senhor Deus, ele chama muitos ao reino, e os seus escolhidos atendem o chamado dele. Ah,